1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. E se eu te dissesse que o que parecia um ataque contra a sua vida era, na verdade, uma revelação sobre o seu propósito, que por trás daquela união suspeita, daqueles olhares cruzados e silêncios estranhos, havia uma tentativa desesperada de te parar. Mas o que ninguém te contou é que você não era o alvo, era o obstáculo, e isso muda tudo. Algumas coisas não fazem barulho quando acontecem, mas fazem estrago quando são descobertas. Você sentiu. Algo estava errado. O escolhido sempre sente. E quando a verdade começa a se mover no invisível, aqueles que tramaram começam a correr no escuro. Afinal, como se derrota alguém que não joga no mesmo plano, não teme exposição e carrega discernimento como espada? Meu nome é Hélio Venturani, sou apenas a voz de um grupo que já viu muita coisa no mundo espiritual. E hoje vamos te mostrar o que eles não querem que você perceba. O plano falhou. E agora, o que era para ser o seu fim, virou o desespero deles. Mas antes do seguir, fortalece essa comunidade que cresce a cada revelação. Se inscreve no canal, deixa seu like e caminha com a gente nessa jornada de despertar. Eles olharam para o que era visível, te analisaram pela aparência, pelas emoções do momento, pelos erros que você cometeu no passado. Tentaram te atingir onde achavam que você era mais vulnerável, sua imagem, seus relacionamentos, suas finanças. Mas o que eles não sabiam é que você já não depende disso. Você aprendeu a viver por algo mais profundo do que qualquer superfície. Enquanto eles lançavam palavras como flechas, você respondia com silêncio estratégico. Enquanto espalhavam mentiras, você mergulhava em oração. Cada vez que tentaram te isolar, você buscava refúgio na presença. Eles esperavam sua queda, mas viram você em pé, mesmo quando tudo indicava o contrário, porque o que te sustenta não é humano, é espiritual. O erro deles foi tentar lutar contra alguém que já não depende do natural para sobreviver. A tua força vem de outra fonte. Enquanto eles te olhavam com olhos carnais, o céu te revestia com uma armadura invisível. Eles planejaram contra a carne, mas você respondeu em espírito. E é por isso que agora estão confusos com sua resistência. Eles esperavam uma reação igual a deles. Queriam briga, conflito, exposição. Mas você escolheu lutar num nível mais alto, onde a guerra é vencida sem levantar a voz. E isso os desarmou por completo, porque quem guerreia no espírito vence batalhas que o inimigo nem entende como perdeu. Foi aí que o pânico começou no acampamento deles. E é exatamente nesse ponto que você precisa entender quem é. Você não é apenas alguém que escapou, você é alguém que venceu sem precisar atacar. A sua paz é a resposta mais barulhenta que eles já ouviram. A sua permanência é a prova de que o plano deles foi pequeno demais, diante da grandeza do seu chamado. E isso é só o começo. Eles lançaram ataques, mirando em alguém que já não existe mais. A versão da sua vida que eles pensaram que conheciam ficou para trás há muito tempo. Eles miraram em traumas superados, feridas já cicatrizadas, medos que você já enfrentou e venceu. E isso foi o maior erro de cálculo que cometeram, porque o que eles tentaram derrubar era só a sombra de quem você foi. Você cresceu no silêncio, evoluiu sem fazer alarde. Foi curado em noites que ninguém viu, em lágrimas que ninguém percebeu, em decisões que você tomou longe dos olhos do mundo. Eles não estavam lá quando você abriu mão da vingança para escolher o perdão. Eles não viram quando você trocou a impulsividade por sabedoria. E por isso, não entenderam nada. Eles jogaram velhas armadilhas, esperando que você caísse como antes. Mas você não só desviou, você viu tudo antes de acontecer. Isso os deixou sem chão. Porque quando alguém muda por dentro, nada por fora consegue controlar ou derrubar. A transformação espiritual não é visível de imediato, mas é invencível quando se revela. A verdade é que eles ainda estão lutando contra uma versão imaginária de você, usando armas ultrapassadas, truques vencidos, estratégias que perderam validade. E enquanto isso, você está em outro nível. O campo de batalha mudou, mas eles ainda não perceberam. Por isso tropeçam na própria arrogância. Por isso estão atordoados diante da sua firmeza. Quando você cura suas raízes,
nada abala seus frutos. Eles atacaram sua história antiga, mas você já está escrevendo novos capítulos. E agora, o desespero deles é não conseguir mais te acessar. Eles perderam o manual. A chave não encaixa. A senha foi trocada. E o que mais os desespera é saber que essa mudança foi definitiva. Eles acreditavam que estavam te encurralando. Fecharam portas, levantaram muros, tentaram controlar os espaços ao seu redor, mas sem saber, criaram um ambiente perfeito para algo grandioso acontecer. A pressão que era para te esmagar se tornou exatamente o que você precisava para revelar quem é. Você não foi preso, você foi despertado. Toda vez que tentaram te limitar, você encontrava dentro de si um novo recurso, um talento esquecido, uma habilidade oculta, uma coragem que nem você sabia que existia. E foi assim, no meio do caos, que os seus dons começaram a florescer, como sementes sob fogo. O que eles chamaram de prisão, Deus usou como escola. Você começou a falar com mais sabedoria, agir com mais estratégia, observar com mais clareza. A cada tentativa de te travar, um novo nível de discernimento era ativado. Eles não sabiam que estavam servindo ao seu crescimento. Cada crise foi como um empurrão para dentro do seu propósito. Eles cavaram valas, mas você construiu degraus. É assim com os escolhidos. As armas que forjam contra você acabam sendo usadas a seu favor. Os grilhões viram chaves. As críticas viram combustível. A dor vira direção. Enquanto eles se perguntavam por que você ainda está de pé, você descobria dons que mudam o jogo. E isso é o que os deixa sem respostas até hoje. O que era para ser sua ruína virou o cenário da sua reinvenção. Eles tentaram apagar sua luz, mas sem perceber, deram espaço para ela brilhar mais forte. E agora, o que antes era só sobrevivência, virou um palco de manifestação de propósito. E o mais desconfortável para eles foi exatamente o ataque que revelou seu poder. Eles não contavam com a sua permanência. Achavam que você já teria desaparecido, recuado, desistido. Mas dia após dia, Volca está aqui, vivo, lúcido, com um olhar mais firme do que nunca. E isso dói neles, mais do que qualquer confronto direto, porque sua existência virou uma afronta à falência deles. Cada passo seu ecoa como resposta. Você não precisa dizer nada. Seu respirar constante, sua caminhada firme, sua reconstrução silenciosa, menos tudo isso é um grito que eles não conseguem calar. Eles apostaram na sua queda, e o fato de você continuar em pé é um lembrete constante de que perderam. A presença do escolhido incomoda mais do que a palavra do acusador. Eles queriam que você fosse esquecido, que sua voz fosse apagada, mas Deus decidiu exaltar quem foi humilhado. E agora, quanto mais você avança, mais eles são confrontados com o fracasso dos próprios planos, porque não tem como esconder. Quem sobrevive a ataques espirituais se torna testemunha viva de que a justiça divina não falha. Eles esperavam fragilidade, encontraram força. Esperavam desespero, viram resiliência. A cada tentativa falha. O peso da vergonha se torna mais evidente, e por mais que tentem disfarçar, o desconforto é visível. Você é a lembrança constante de que a maldade não venceu. Você é a consequência do que eles não conseguiram impedir. Sua sobrevivência não foi só livramento, foi a assinatura de Deus estampada na história. Um carimbo dizendo: esse não é o fim. E agora, tudo que tentaram destruir se transforma em glória. Você não apenas sobreviveu, você expôs a fraqueza deles sem dizer uma palavra. E isso, para quem vive de controle, é insuportável. Se até aqui alguma parte dessa mensagem tocou o seu coração de forma especial, considere apoiar o nosso trabalho com um gesto simples, mas poderoso. Aqui embaixo do vídeo, ao lado dos botões de like e compartilhar, tem uma opção chamada Valeu. Clicando ali, você contribui diretamente para que o canal continue crescendo e trazendo conteúdos como esse, que fortalecem, despertam e curam. Cada apoio faz diferença e nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ser lembradas de quem realmente são, escolhidas, guardadas e inabaláveis. Esse movimento é construído junto, e a sua participação
é parte viva disso. E falando em participação, o que vem a seguir revela o ponto exato onde a trama deles começou a desmoronar por dentro. Eles esperavam te ver reagindo, imaginavam você gritando, debatendo, se justificando. Criaram o campo da batalha deles, com intrigas, fofocas e provocações. Mas o que você fez? Você subiu. Preferiu o silêncio à guerra, a sabedoria ao confronto, o espírito ao impulso. E foi aí que eles perderam o controle da narrativa. No começo, acharam que você estava com medo. Disseram até que você havia se calado porque tinha culpa. Mas com o tempo, perceberam que não era fraqueza. Era estratégia. Você não fugiu do campo de batalha. Você simplesmente escolheu lutar num plano que eles não entendem. E nesse plano, não tem brecha para manipulação. Enquanto eles estavam presos na lama da discórdia, você se alimentava da presença. Enquanto tramavam no escuro, você recebia visão no secreto. Você se fortaleceu em silêncio. Desenvolveu o discernimento, cresceu na fé. O escolhido aprende a lutar no invisível antes de vencer no visível. E foi essa subida que eles nunca conseguiram alcançar. Eles queriam provocar reações para usar contra você. Queriam que você agisse como eles, para dizer que você era igual. Mas você não deu esse gosto. Voca foi além, mostrou que tem domínio, que sabe quando falar, quando calar, e que nem toda guerra vale sua energia. E quando o inimigo percebe que você não reage, ele se confunde e se desgasta. A sua vitória começou quando você parou de responder com a carne. Quando você entendeu que existe um nível mais alto, onde a verdade se impõe sozinha. O seu silêncio virou escudo. A sua paz virou afronta. E a sua calma virou tormento para quem esperava te ver no chão. Você não desceu até eles. Eles que não conseguiram subir até você. A aliança deles parecia forte. Era um grupo, todos focados no mesmo objetivo. Te ver cair. Mas tinham algo em comum que selava aquela união. Inveja. E inveja é combustível inflamável. No começo aquece, depois consome tudo. Eles se juntaram por ressentimento, não por propósito. E qualquer união sem verdade se quebra rápido. Cada um queria se destacar mais que o outro. Quando viram que os planos não estavam funcionando, começaram a se culpar. A dúvida entrou. A desconfiança cresceu, e o grupo que antes parecia firme virou um campo de competição disfarçada. Eles pararam de atacar você e começaram a atacar uns aos outros, sem perceber. Enquanto isso, você apenas observava, em paz, orando, trabalhando, crescendo, porque quem caminha com propósito não precisa fazer aliança com o caos. Você se manteve íntegro, fiel à sua essência, e enquanto isso, eles afundavam na própria bagunça emocional. Era só uma questão de tempo, até tudo ruir. Eles achavam que a quantidade venceria a verdade, que quanto mais pessoas se juntassem contra você, mais força teriam. Mas esqueceram que quando Deus está com você, 1000 caem ao lado e 10.000 à sua direita. Não importa quantos se levantem, nenhum prevalece. E agora eles vivem o colapso de uma construção feita sobre areia. Você não precisou levantar a voz, nem rebater acusações. Foi só esperar, porque uniões feitas na base da maldade sempre se desfazem. A máscara caiu, os olhos se abriram, e o que antes parecia força virou exposição, enquanto eles desmoronava. Volca Crestia. E isso foi o que mais doeu. O silêncio da sua subida gritou mais alto do que a união do ataque deles. Eles apostaram no medo como ferramenta. Acharam que te intimidando, te cercando, criando ameaças e insinuações, conseguiriam te travar. Usaram palavras como armas, olhares como veneno, silêncios como estratégia. Mas o medo, no coração do escolhido, se transforma, não paralisa, revela, aponta o caminho como uma lanterna no escuro. Em vez de se esconder, você começou a enxergar, percebeu os padrões, notou as manipulações, leu entre as entrelinhas. Aquilo que era para te deixar confuso se tornou revelação, e você passou a ver o que antes estava escondido. O medo que era para te prender foi a chave que abriu os olhos do seu discernimento. Eles ficaram perplexos, porque quanto mais tentavam causar pânico, mais você parecia calmo,
mais observador, mais preparado. Enquanto eles agiam com pressa, você se movia com direção. E quanto mais agiam nas sombras, mais suas intenções ficavam evidentes. O que era para te oprimir se tornou ferramenta de clareza. O medo virou bússola. O ataque virou mapa. E o que era para ser escuridão virou luz dentro de você. Você começou a antecipar movimentos, a entender o porquê das coisas, a perceber até mesmo o que vinha disfarçado de amizade. Tudo foi se tornando visível, porque o escolhido enxerga com os olhos do espírito, não apenas com os naturais. Eles gastaram energia tentando te desequilibrar, mas tudo o que conseguiram foi te tornar mais consciente, mais forte, mais preparado. E agora vivem a dor de ver que o medo que criaram foi o mesmo que te levou ao próximo nível de percepção. A tentativa de controlar sua mente te entregou o mapa dos bastidores. E com isso, o jogo virou. Eles inventaram histórias, espalharam versões, criaram rumores como se a verdade pudesse ser manipulada com criatividade. Acharam que, controlando a narrativa, poderiam controlar sua vida. Mas, porque você não é personagem na história deles, você é o autor da sua própria jornada. Cada mentira que contaram virou um capítulo mal escrito. Cada tentativa de manipular sua imagem virou parágrafo confuso, sem coerência. Enquanto isso, sua verdade caminhava firme, clara, reveladora. Quem tem identidade não precisa provar nada. O tempo faz questão de deixar tudo no lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles queriam um final vergonhoso para você, mas Deus estava escrevendo um desfecho totalmente oposto. Um que exalta, que honra, que justifica. Enquanto tramavam o seu fim, você seguia vivendo um recomeço. A vida real desmontou a ficção deles. E agora, tudo o que criaram para te descreditar virou poeira. As pessoas começaram a perceber. Quem te conhece de verdade viu que aquilo não era sobre você. Era reflexo da dor, da inveja e da confusão dos que te atacaram. A mentira tem prazo curto, e a verdade, mesmo silenciosa, sempre vence. Eles acharam que controlavam o roteiro, mas esqueceram que o céu já tinha escrito o destino. Você nunca precisou de palco nem defesa, só de tempo. E o tempo revelou tudo. O autor verdadeiro sempre tem a última palavra. E nesse caso, o capítulo que eles tentaram fechar à força, você reabriu com autoridade. A história continua. E a página seguinte promete revelar ainda mais do que eles jamais imaginaram. Eles confiaram demais no sigilo. Achavam que, operando nas sombras, poderiam te manipular sem deixar rastros. Reuniões escondidas, mensagens apagadas, olhares combinados em silêncio. Mas o que eles nunca imaginaram é que discernimento voa o que os olhos não mostram. E o seu discernimento estava ativo, aguçado, afiado, como uma espada de 2 gumes. Você começou a perceber o clima mudando sem ninguém dizer uma palavra. Sentia quando algo estava errado, mesmo que ninguém admitisse. Cada desconforto foi um aviso, cada conversa truncada, uma pista. Eles queriam agir como se nada estivesse acontecendo, mas o seu espírito já sabia. O céu já tinha te avisado, muito antes da máscara cair. O que eles chamaram de estratégia, você identificou como padrão. As reações, os afastamentos, os silêncios forçados. Tudo fazia parte de um ciclo, e você, guiado pelo espírito, foi juntando peça por peça. Quando o discernimento espiritual se manifesta, ele desmonta toda a encenação humana. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles achavam que estavam um passo à frente, mas estavam sendo lidos como páginas abertas. Cada passo que davam no escuro, você já tinha previsto. Porque quem anda na luz não é surpreendido por quem vive nas sombras. Enquanto eles escondiam intenções, você lia os corações. O que eles tentaram esconder, Deus expôs no seu espírito. A confiança deles no segredo foi a própria armadilha, pois quanto mais silêncio eles faziam, mais barulho o discernimento causava dentro de você. A luz que te guia revela o que a maldade tenta camuflar. E agora, eles estão expostos, não por suas palavras,
mas por suas atitudes, e você é livre, consciente e pronto para agir com sabedoria. Toda vez que algo parecia travar na sua vida, eles comemoravam. Achavam que aquele silêncio era sinal de fraqueza, que a porta que não abriu era prova de derrota. Eles confundiram a pausa do processo com o fim da jornada, mas os escolhidos não se medem pelo ritmo das aparências, e sim pelo tempo do céu. E o céu tem seu próprio relógio. A cada fase de espera, você estava sendo moldado. Quando parecia que nada estava acontecendo, era exatamente quando tudo estava sendo preparado. Enquanto eles riam, você estava sendo refinado. Eles contavam os dias, achando que você tinha parado. Mas a verdade é que você estava em incubação, não em estagnação. Eles não enxergaram que Deus trabalha no oculto antes de manifestar no visível, que o crescimento mais profundo acontece em silêncio. Enquanto os olhos deles buscavam espetáculo, o céu escrevia consistência. O tempo da espera, na sua vida, virou escudo e afiação. Você não estava atrasado, estava sendo posicionado. E quando o momento chegou, foi rápido. A mesma semente que parecia enterrada brotou de um dia para o outro. O avanço veio com força, clareza e destino. E eles ficaram sem entender, porque só vê milagre quem conhece o tempo da dor. O que era derrota para eles era preparação para você. E agora, quem ri é quem soube esperar. Eles confundiram o seu silêncio com fim, mas o silêncio era o som do céu trabalhando. E agora que o barulho do seu avanço ecoa, eles não sabem onde se esconder, porque não tem como vencer alguém que sabe o valor da espera. Atraso não é a ausência de movimento, é só o intervalo antes da explosão do propósito. Enquanto eles passavam noites arquitetando como te derrubar, você passava madrugadas cultivando sua fé. Enquanto te observavam com inveja, você trabalhava em silêncio. Eles gastaram energia para te sabotar, você gastou energia para se desenvolver. E agora a diferença entre vocês é visível. Eles estão exaustos, você está mais forte do que nunca. Você decidiu não perder tempo com vingança. Preferiu estudar, ler, orar, aprender. Investiu, lapidou sua mente, curou suas emoções, firmou sua identidade. Cada noite em que eles tramaram algo contra você, você levantou o mais sábio, mais centrado, e isso virou sua vantagem. Eles pararam no ataque, você avançou no propósito. A diferença agora não está nas palavras, mas nos frutos. Eles ficaram estagnados em um ciclo de crítica, você entrou em um ciclo de crescimento. Eles usaram tempo para te observar, você usou tempo para se transformar, e isso fez toda a diferença, porque o que alimenta seu interior sempre transborda para o exterior na hora certa. Eles não imaginavam que enquanto falavam mal de você, você estava se capacitando. Não contavam com o seu foco. Subestimaram a sua resiliência. E agora o desconforto deles é ver que o plano de te destruir virou solo fértil para o seu florescimento. Você não cresceu apesar dos ataques. Você cresceu por causa deles. Eles investiram no caos. Você investiu na construção. Eles apostaram no colapso. Você apostou na disciplina. E o tempo mostrou quem fez o investimento certo. Hoje, sua paz, sua constância e sua visão são o reflexo de quem soube transformar guerra em terreno de crescimento. E o mais surpreendente é que eles ajudaram, sem querer, no seu sucesso. Eles usaram palavras com veneno, jogaram frases no vento, achando que poderiam afetar sua rota, como se a maldade pudesse romper o que Deus já selou. Mas o que é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado por homem algum. Eles ignoraram esse princípio, e por isso todo o esforço se voltou contra eles. Você foi ungido antes mesmo que eles pensassem em te atacar. Carrega promessas que não foram feitas por mãos humanas. Sua história já estava escrita em linhas espirituais antes das investidas carnais começarem. Eles achavam que podiam apagar o que não escreveram, mas a bênção que te cobre é inquebrável. Cada tentativa de te enfraquecer esbarrou num escudo invisível. Você não vê, mas sente. Um favor que te envolve,
uma graça que te levanta, uma força que não vem de você. É isso que eles não entendem. Elzio Samadio, você caminha com unção. Eles lançam palavras. Você responde com propósito. A maldição não pegou. E não foi porque você é perfeito, mas porque você é protegido. Quando o céu decide proteger, não há feitiço, plano, inveja ou intenção que prospere. Eles se frustram não só pelo ataque falhar, mas porque quanto mais tentam, mais você cresce. O fracasso deles está na evidência da sua proteção. Agora eles olham e se perguntam: como? Como você ainda está firme? Como tudo continua avançando? A resposta é simples. Ninguém pode apagar o que Deus decidiu iluminar. Eles tentaram amaldiçoar um terreno que já estava consagrado e descobriram, tarde demais, que lutar contra o abençoado é bater de frente com o próprio céu. Eles achavam que estavam te ferindo, mas a cada golpe revelavam mais de si mesmos. As mentiras que inventaram, as histórias distorcidas, os olhares cruzados, tudo isso não passou despercebido. Eles pensavam que estavam apagando você, quando na verdade estavam acendendo holofotes sobre a própria escuridão. O ataque não te manchou, foi um espelho que refletiu a essência deles. Quem estava ao redor começou a notar. Os que antes acreditavam em aparências passaram a ver incoerências. Pequenas atitudes revelaram grandes intenções. A inveja não se esconde por muito tempo quando começa a falar mais alto que a verdade. E ali, sem perceber, eles rasgaram a própria máscara diante de todos. As palavras deles ficaram vazias. O que era antes visto como carisma virou desconfiança. O charme virou manipulação. E a esperteza virou dissimulação. O plano de te expor se voltou contra eles. Porque quem tenta derrubar o justo sem base acaba se entregando pelas próprias ações. E o cenário virou contra o enredo deles. Você não precisou fazer escândalo. Foi a própria vida que cuidou de colocar as peças no lugar. O que eles construíram com tanta malícia desmoronou diante da exposição natural que só a verdade proporciona. A justiça silenciosa é a mais dolorosa para quem vive da aparência. E essa foi a dor que eles não conseguiram disfarçar. O ataque revelou o caráter. E isso é algo que não se desfaz. Não há desculpa que apague a percepção que as pessoas passam a ter depois que enxergam a real intenção de alguém. Eles se perderam tentando te derrotar, e você continuou em pé, agora mais limpo aos olhos dos outros do que nunca. Eles pensaram que você foi inteligente, que previu os movimentos, que venceu por sorte, por tática, por frieza, mas o que eles não sabem é que tudo já estava escrito antes mesmo deles começarem a se mover. Nada do que aconteceu foi improviso, foi alinhamento, foi resposta divina, foi o destino se cumprindo. Você não se defendeu à toa, você foi guiado. Cada passo, cada silêncio, cada desvio que você tomou, sem entender na hora, agora faz sentido. Era o céu te reposicionando, te protegendo, te escondendo de onde o golpe viria. E mesmo sem saber, você obedecia ao invisível com confiança. A obediência salvou sua história. Eles subestimaram o propósito que repousa sobre sua vida. Enxergaram apenas o externo. Mediram suas forças por aquilo que é humano. Mas você não se move pela lógica. Você é guiado por algo maior. Por isso, enquanto eles achavam que estavam vencendo, estavam apenas participando do processo que te levaria mais alto. O mais irônico de tudo é que eles contribuíram para a sua ascensão sem perceber. Cada tentativa de te parar foi uma estrada para te empurrar. Cada armadilha virou degrau. Cada calúnia virou anúncio da tua resistência. Eles não sabiam, mas estavam cumprindo o papel que o próprio céu permitiu para te refinar. Essa guerra não foi ganha com estratégia humana, foi ganha porque ninguém pode alterar o que o céu já selou. Você venceu porque foi separado para vencer. Eles lutaram contra algo que não tinham autoridade para tocar. E agora estão diante de uma verdade inegável. Você não apenas sobreviveu, você foi destinado a vencer. Você percebeu o que aconteceu aqui. Eles queriam escrever sua derrota, mas você acabou escrevendo sua identidade. Tentarão te derrubar, e você descobriu
que já tinha asas. Tentaram calar sua voz e você se tornou eco. E agora, com tudo o que já viveu, só resta uma pergunta que você precisa se fazer com coragem. O que você vai fazer com tudo isso que despertou dentro de você? Quantas vezes mais você vai permitir que a inveja dos outros dite seu ritmo? Que o medo paralise sua visão? Que a rejeição silencie o seu chamado? Você já tem as cicatrizes. Agora é hora de ter a missão. Porque quem sobreviveu a tudo o que você sobreviveu não pode continuar andando como se fosse comum. A tua dor te levou para um lugar onde poucos conseguem chegar. Consciência. Então, me diz, você vai continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Ou vai honrar o fato de que Deus te manteve em pé quando tudo dizia que você ia cair? Tem uma comunidade inteira aqui, pronta para caminhar com você. E se esse vídeo te tocou, deixa um comentário aqui embaixo contando o que mais falou ao seu coração. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fortalece essa jornada com a gente. E um último pedido. Se essa mensagem fez sentido para você de alguma forma, vai aqui embaixo no botão valeu e considera apoiar esse canal. Cada contribuição nos ajuda a continuar criando conteúdos que libertam, despertam e transformam. Você não imagina quantas vidas estão sendo alcançadas por essa verdade que você acabou de ouvir. E se você acha que esse foi o fim da história, é porque ainda não viu o que está vindo a seguir. Porque o próximo vídeo vai revelar o motivo pelo qual alguns laços espirituais estão sendo cortados da sua vida sem aviso prévio. Prepare-se para o que vem, porque quem desperta nunca mais volta a dormir.